Que saudade eu estava de vocês. Que saudade que eu estava desse nosso cantinho. Cartola FC 2020 oficialmente começou e que felicidade que nós estamos. Eu tô aqui hoje, na verdade, não é ainda pro nosso vídeo de dicas, não. Eu tô aqui porque muita gente, esse ano, como todo mundo sabe, mudaram os scouts, mudaram várias coisas no Cartola FC e muita gente ainda tá em dúvida. Não pode ficar em dúvida para escalar o seu time. Ou seja, chamei o mestre dos mestres. Simplesmente o cara. Quem? Camilo Joga 10. É ele que vai me ajudar a tirar todas essas dúvidas de vocês. E agora, bora mitar. Olha ele aí. E aí, começou a Cartola oficialmente, então? Começou, nossa, que correria, você não tem ideia. Eu tenho, Eu não claro que eu consigo. tenho. Cara, Muitas mudanças esse ano, né, Camilo? Eu tô gravando essa live justamente por causa disso, porque teve muita mudança de scout, muita mudança. A galera tá. Eu abri uma caixinha de perguntas. Essa live é uma live surpresa, ninguém sabia que era com você. Quem tá na live, depois eu vou transformar num vídeo de YouTube, porque aí a galera vai conseguir analisar com calma, tranquilo. Muita gente tá escalando já o time sem saber direito ainda essa mudança de scout, aí não adianta, não vai adiantar, porque bastante coisa mudou. E tá mudando também por causa da empresa, né? pois é, exatamente. Temos uma nova fornecedora agora que tem umas interpretações diferentes do que aquelas nós estávamos acostumados até 2019. Ela é um pouco mais rigorosa, vamos dizer, principalmente nas defesas difíceis, mas é uma grande incógnita para a gente ainda saber qual o grau de dificuldade que exige para eles computar a defesa difícil, né? Temos os passes incompletos, mudança na assistência, na interpretação da assistência, né? É. Então, o cartoleiro tem que ficar ligado. A gente começou com defesa difícil, vamos começar por ela. Antes, na verdade, eram 3 pontos, que agora vai valer 4 pontos. Mas vai valer 4 pontos porque vai ser um pouco mais criterioso também. Não é que, vai valer 4, então o Tadeu vai fazer 30 pontos. Não, calma, vai ser mais criterioso, porém, ainda é interpretativo, né? A defesa difícil, eles compensaram botando um pontinho a mais, de 3 para 4, falando o quê? Vamos ter menos defesas difíceis, então vamos aumentar a pontuação para tentar compensar. Os influenciadores foram atrás da informação, né? Viram que o Footstats lá, quantas defesas difíceis computaram no passado, fizeram a comparação com o Cartola e conseguimos aí, mesmo somando 4 pontos no ano passado, vimos que os goleiros vão se ferrar nessa temporada, porque não compensou, não. Vai ser uma coisa pro Tadeu, né? A gente até tava brincando lá num grupo, que não vai adiantar mais ser um pouco circense, porque o Tadeu era um pouco circense, né? Só faltava um duplo twist carpado ali para ele, e aí ele garantia os pontinhos dele. Agora não vai mais ser assim. Pois é, cara, Tadeu, eu acho que foi um dos mais prejudicados, porque ele realmente gosta de fazer umas defesas mais espalhafatosas, aquelas defesas que a bola vem em cima dele, dá uma espalmada para o lado e cai. O Cartola sempre valorizou isso, né? Só que o Footstats não é tão bobo assim. Fala, opa, não, bola em cima, caiu, não é DD. Então o Tadeu vai se lascar esse ano. Eu acho que esse ano vai ser uma questão... Vai ser um pouco mais parecido, por exemplo, com o Rei do Pitaco, que a gente vai acabar escalando aquele goleiro que tem maior chance de garantir o SG. Não mais por defesa difícil, e sim por garantir o SG, né? Você vê, por exemplo, ontem o Cássio, Palmeiras e Corinthians, um clássico, lógico, né? O Corinthians não estava tão bem assim antes da parada, mas um time sempre conhecido aí por jogar em casa e garantir SG na maioria das partidas, né? E foi assim ontem. O Cássio era um goleiro ali para garantir o SG, fazer uma ou duas DDs, e ele fez o trabalho de casa. Então, esses goleiros mais seguros, trabalhando em casa, ao meu ver, devem ser melhores opções que goleiros para DD, como o Jordi e Tadeu ano passado, né? Um Vanderlei do Grêmio em casa, o Everton do Palmeiras em casa, o Santos do Atlético Paranaense em casa, o Cássio do Corinthians. O Cássio, eu acho que ele costuma aparecer muito em jogo grande. Em jogo pequeno, ele dá umas falhadas de vez em quando que dá vontade de matar, né? Aí, por agora, exemplo, você pega os últimos 3 anos de Cássio, você vê várias falhas, né? Mas você pega jogadores, goleiros como o Everton, por exemplo, é difícil você apontar uma falha. Mas o Cássio cresce demais em jogos grandes, realmente. Quais os critérios que você acha que vai ter para defesa difícil esse ano? Que vai ser interpretativo mesmo, né? Ai, meu Deus. Caramba. Olha, eu estava torcendo para ter esse ano defesa simples. Qualquer defesa é uma pontuação fixa para tirar essa questão de interpretação.
O pessoal já ficou meio preocupado com ontem, né? Essas defesas difíceis de caça. O pessoal postou aí vários lances dele. Será que foi DD? Será que não foi? E isso depende exclusivamente e unicamente de quem está avaliando, né? Uma equipe de 2, 3 pessoas que vai definir se realmente foi defesa difícil ou não, que influencia em 7 milhões de cartoleiros. Olha que bomba, né? Então a questão da interpretação é muito pessoal e 3 pessoas para avaliar para 7 milhões de times realmente é um pouco complicado. Eu não gosto de interpretações. Sobre passe errado, agora vai ser incompleto, né? E aí mudou também de 0,30, menos 0,30 para menos 10. Também ficaremos prejudicados com relação a isso. Porque, cara, escanteio geralmente é 7 jogadores da defesa contra 4 do ataque. A probabilidade é muito maior para os defensores tirar a bola do que os ofensivos, né? Então a gente vai sofrer com muito passe incompleto, sim. E o pior para mim nem escanteio, é o tiro de meta. Que Tiro isso, de meta, meu Deus do exatamente, céu. tiro de meta. Um chutão para frente que o goleiro vai lá, sempre mira no cara, mas aquele cara tá marcado. Ele coloca o chutão para frente mesmo para dividir a bola e sobrar ali com quem estiver perto. É totalmente aleatório esse chute. Como considerar isso um passe, sabe? Isso aí para mim achei mais absurdo. Ele mudou, eu até anotei aqui. Ano passado era passe fora de alcance do companheiro, passe de graça para o adversário e cruzamento direto para fora ou longe de um companheiro de equipe. Agora, além disso, acrescentou qualquer passe, cruzamento ou lançamento que seja desviado, bloqueado ou interceptado pelo time adversário, dado como passe incompleto. Pois é. Eu acho que pune muito quem? O Eduardo falou isso uma vez, eu achei bastante legal, o Eduardo Cruz. Falou, cara, eles estão punindo os jogadores criativos. Porque geralmente aquele jogador de ponta, como o Soteldo, por exemplo, que é um jogador muito criativo, driblador, toda hora ele faz 1 a 1 e tenta aquele passe curto para a área, né? Tentando buscar ali a referência dentro da área. Ele faz isso toda hora. Ele dribla, vai para cima, é criativo e faz um cruzamento, erra. Aí vai punir o cara com 0-1. Aí você pega os laterais muito ofensivos que toda hora estão cruzando, buscando assistência, buscando um scout positivo, aí vai ficar punindo os caras, né? Isso é complicado demais. Tem um dado de cruzamentos dos laterais de modo geral, que a cada 10 cruzamentos que eles fazem, eles erram 9. Então, é claro que uns são melhores que outros nesse quesito, mas o índice sempre é maior do erro. Eu acho que o que eu estava estudando, aí a gente fala de roubada de bola, que a regra é passarão a ser chamados de desarmes. Não será mais 1,50 e sim 1 ponto, porque a incidência vai aumentar. E muita pergunta que chegou. Passe errado, interceptação. Qual que é a diferença de interceptação e desarme? Pois é. Boa pergunta, Carol. Porque também é uma interpretação, né? Geralmente a interceptação é quando você corta um passe, alguma coisa nesse sentido, né? Ou você passa à frente do seu adversário e consegue tomar a bola antes que a bola chegue para ele. Então isso é meio que considerado interceptação. Mas existem lances e lances no futebol, acontece 1000 eventos diferentes por partida, né? Que vai ser subjetivo às vezes. Então isso é complicado. A questão do desarme, eu acho que ficaria bem legal, só que eles não vão fazer isso. Tipo assim, eles pegaram, né, roubada de bola clássica, agora não vai ser também, mas adicionaram outros mini eventos aí para ser considerado desarme. Porque eu já vi algumas contas rolando, o pessoal do CFD fez com Coelho e Jeromel, considerando desarme e interceptação, que a gente também vai ser prejudicado. Não compensa o 0,5 de diferença, infelizmente. A média vai descer bastante, né? A gente tinha falado que ano passado teve uma rodada que teve gente que fez mais de 200 pontos. Eu tô chutando aí que uma mitadaça, assim, vai ser em torno de 140 pontos. Aquele para estourar mesmo. Eu acho que vai ser bem mais difícil esse ano, né? Essa questão de mitada. E a média deve baixar um pouquinho, sim. Eu acho que talvez ano que vem eles façam, na observação desse ano, eles vão fazer pequenos ajustes para aumentar a média novamente, porque eles viram que o Cartola percebeu. Média mais alta, chama mais atenção. O público que não estuda tanto, joga só por diversão, for fun, né? Eles gostam mais de pontuação elevada. Então, isso é bom para o game. E abaixando a média, eles vão sentir um gapzinho. Para mim, não foi à toa que eles perceberam isso e botou a galera, ó, tudo com preço lá embaixo. A galera, os bons, os medalhões, custando baixinho, para meio que compensar, né? Vamos liberar os caras, escalar quem bem entender, porque a média vai ficar um pouco mais baixa. Pode ser, pode ser. Para mim, a mudança mais difícil, assim, foi com relação à assistência. É bem difícil de entender.
essa regra toda. E fora que a regra, se você parar para ler a regra, ela é gigante, cara. Você começa a ler, você fala, nossa, parece que eu tô lendo um livro de direito, assim, desencana. Se der assistência, deu. Se não der, também tá tudo certo. Muita regrinha. Ano passado, para mim, tipo assim, acontecia alguns lances bizarros ano passado, tipo assim, como o Bruno Henrique, naquele lance lá contra o Goiás, que ele só chutou. Ele encostou com a crava da chuteira na bola e contou assistência para ele. Acontece alguns lances bizarros para ser considerado, mas não tinha interpretação. Era aquilo o problema. Bateu no fio do cabelo do cara e tal. Problema, assistência. Não tinha interpretação, então a gente entendia como funcionava, mesmo que fosse injusto no futebol do modo geral. Esse ano, voltando à interpretação, vai acontecer lances que o jogador não teve, você tem que avaliar se ele teve a intenção de dar o passe, porque se não teve, não vai ser assistência. Vai dar muito pé no assistente. Outra coisa que mudou esse ano foi com relação ao Pro, né? O cartoleiro Pro. Tem umas vantagenzinhas a mais. Você vai poder participar de 7 ligas mata-mata, 7 clássicas, que antes era 7 no total, né? Tipo, não tinha essa. Essa é 7 mais 7 e vai ter um tal de gato mestre. Você viu isso? Fiquei interessado em saber como é que funciona, porque eu quero dica. Quero dica do Cartola, imagina? Não é? Eu pensei a mesma coisa, eu falei assim, nossa, que fácil, porque e a descrição do tal do gato mestre tá exatamente assim. Se na hora de escalar você tiver alguma dúvida, não sei o que, pergunte ao gato mestre. Eu falo, nossa, então se eu tiver dúvida entre o Gabigol e o Arrascaeta, ele vai me responder quem que, tipo bola de cristal. Você deve ser cartoleira raiz, jogar há tempos igual eu. Porque na época, para a gente pegar dica de cartola, a gente tinha que ir pro blog do Caio e tal, e pesquisar, ver alguma coisa, dica do Caio que ele tinha lá, né? As informações. Era Globo Esporte, na hora do almoço, eu ia trabalhar, exatamente. Aí eu aproveitava para tirar meu horário de almoço e comia em algum restaurante que eu sabia que passava Globo Esporte, para poder acompanhar. E aí você pegava a notícia dos principais. E era ruim, porque quando eu comecei, eu morava em Curitiba. Então é muita notícia local, né? Eu ficava sabendo ali do Coxa, né? Do Curitiba, do Atlético Paranaense, mas não abrangia muita coisa. Aí você tinha que começar a ir para blog, ir para Globo.com, começar a caçar assunto, não tinha como saber, não. Exatamente. Hoje em dia está muito mais na mão dessa galera que está jogando agora. Pois é, a gente veio de uma época aí que o negócio para imitar realmente era muito difícil, informação de provável e tal, não tinha nada. E agora está um pouco mais tranquilo. Mas esse gato mestre, eu estou curioso para saber. Eu acho que, na verdade, eles vão fazer alguns confrontos de scout, sabe? Alguns confrontos de probabilidades, talvez, alguma coisa assim. Não acho que vai ser nada tão elaborado assim, sabe? Até porque eu acho que os sites estatísticos já estão bem à frente, já estão 3, 4 anos aí funcionando. E cada ano se aprimorando mais. Você que tem um site de estatística, como que faz com essas mudanças todas? Por exemplo, não tem mais roubada de bola. Como que você faz para trazer uma informação dessa quando muda? Então, o que acontece? Quando o Cartola FC vai acontecendo as rodadas, rodada 1, rodada 2, rodada 3, a gente vai pegando essas informações e vai alimentando o site, entende? Então, dali a gente consegue fazer os cruzamentos conforme a programação do site em si para aqueles scouts. Mas agora que fez a mudança, a gente não tem dado nenhum. A gente tinha uns dados de 2019, né? Que agora a gente limpou a base, e agora tem uns dados de 2020. Tem alguma informação lá? Não tem, porque não aconteceu nenhuma rodada. A partir da rodada 1 acontecendo, aí a gente suga aquela informação e não vai scouts. Ter nem pro tal do gato mestre, né? Nem pra eles. Nem pra eles, mudou tudo. Então não adianta nem falar assim, então eu não vou assinar plano nenhum de sócio, porque não vai ter. E o gato mestre, não, pro gato mestre também não vai ter, amor. Tipo, mudou tudo agora. A gente falou dos valores, né, dos jogadores. Eu juro pra você, até você sabe disso, até em 2019 eu era só uma cartoleira normal. Eu comecei a trabalhar com isso o ano passado. Eu achava que tinha um critério para colocar o preço nos jogadores. Com essas lives, a gente percebeu que é a média. Um dá tanto, outro dá tanto, outro dá tanto. A média dos 3, pronto, tipo, precificou o jogador. E a galera... E assim, só que muita gente reclamou. Só que, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Cartola foi bem bonzinho esse ano. Porque tá bem bacana de colocar jogador bom. Porque até ano passado, não dava pra colocar
Gabigol, Arrascaeta no time nas primeiras rodadas, né, Camilo? Não dava mesmo. Esse ano eles facilitaram legal, né? Pode ter várias teorias da conspiração por trás disso. Mas eu lembro, inclusive o Cássio postou como TBT, o Cartola postou como TBT, 2015 ou 16, se não me 20 e engano. tantas cartoletas, eu vi isso. Fred 30, nossa senhora. É claro que o Fred na época metia gol pra caramba no Fluminense e tal. 30, 29, 28, os preços dos caras todos esses. E tipo assim, não era um outro não. Era uns 20, custando muito alto. E tipo assim, só os medalhões. Aí a galera falou assim, por que o Arrascaeta é o mais caro? Que é a mesma coisa que aconteceu com o Kahneman ano passado. Chegou custando 25 cartoletas, porque foi o maior pontuador da temporada, né? Da temporada anterior. É assim. E assim, alguém do Flamengo tinha que ser mais caro, né, cara? Porque tá bom o preço dos caras lá. Pois é. Aí ficou o Bruno Henrique 20, Arrascaeta 25 e deram uma colher de chá aí no Gabigol a 10, que vai ser o mais escalado da rodada e o capitão também. Com toda certeza vai ser o mais escalado. Eu arrisco dizer que o trio ali, a galera vai ficar muito em dúvida quem vai ser o terceiro, porque vai ser... Coloca um Gabigol, coloca o Marinho, que vai ser bastante escalado porque ganhou o bom e barato, e aí a dúvida e a surpresa vai ficar no terceiro elemento, né? Exatamente. Eu já vi algumas pessoas dobrando o Bruno Henrique e Gabigol, sabe? Estão muito confiantes aí no Flamengo. Será que sem o Jorge Jesus vai render o tanto quanto rendia? Eu tenho minhas dúvidas. Esperar, eu também acho. Vamos ter que esperar um pouquinho aí para colocar tantas fichas nos caras. Outra novidade que muita gente está em dúvida é com relação à liga, que agora você tem liga que você pode colocar com capitão e sem capitão. Aí muita gente fala, mas e aí? Eu escalo com capitão ou sem capitão? Não tem como escalar sem capitão, né? Quando você estiver participando de alguma liga, que a liga não está incluindo o capitão, simplesmente só não vai dobrar a pontuação. É só isso que vai acontecer. Exatamente. Eu estou recebendo muita pergunta desse tipo. Camilo, mas vai estratégia diferente? Como é que vai ser? Não vou escalar sem capitão. O que eu tenho que fazer agora? Gente, vocês vão escalar o time sempre conforme vocês escalaram. Escolhe o capitão. Talvez se vocês entraram em ligas que não tem capitão e alguma que tenha capitão, aquelas ligas que você entrou sem capitão não vai dobrar a pontuação. E aquela que você tem capitão vai dobrar. Simplesmente isso. A estratégia continua a mesma, o time continua o mesmo, é um time para todas as ligas. A não ser que você faça 2 contra Pro, 2 contra Cartola, mas escalou um time... isso, porque muita gente está em dúvida. Quantos times você acha interessante ter? Se eu fosse um usuário normal, um cartoleiro normal, eu teria um time mais ousado, né, para as ligas tiro curto, por exemplo, que você tem que ousar um pouco mais. Um time para a liga clássica e faria também um time valorização, para tentar correr lá, né, nos top de valorização. Que eu adoro brincar a liga valorização. Então, no mínimo 3 times eu teria. Eu ia falar exatamente isso. E se falasse, mas 3 é muito, tem que ter pelo menos 2. Um para a liga clássica e outro para o tiro curto. Porque você não pode colocar... quer dizer, não é que não pode, né? Mas você vai correr o risco de uma rodada que você está jogando o catimbo ou qualquer outra liga que você quiser. E aí pode ser que você perca posições na sua liga clássica por conta disso. Não dá para misturar os dois, não, né? Estratégia diferente, né? Numa liga tiro curto, você tem que ou fechar uma zaga de um time, você tem que dobrar um ataque, né? Você tem que buscar ser diferencial daqueles que estão ali naquela liga. Porque tem muitos que jogam liga tiro curto, mas botam times para longo prazo, que é o mesmo time da liga clássica para tiro curto. Esses caras dificilmente ganham. Quem já entendeu o tiro curto, o que eles fazem? É um time mais ousado para tiro curto. Não bota o time da liga clássica para tiro curto. Porque você vai pontuar na média. E quem pontua na média, no tiro curto, não vai ganhar premiação. E quando você abre uma live ou alguma coisa assim, a primeira coisa que a galera pergunta, né? Quem que vocês indicam de capitão? Aí você fica, cara, tipo... Exatamente. Porque também muito depende eu falo isso sempre, muito depende da escalação que o cara colocou. E eu posso falar assim, coloca o Gilberto de capitão. E o cara nem tinha escalado o Gilberto. Aí ele vai lá, vai tirar o William Bigode para colocar o Gilberto. Aí vai o Bigode mitou e o Gilberto nem tanto. Aí vai falar que a culpa é minha porque falei para pôr o Gilberto. Então é muito relativo isso também, né? Pois é. Carol, você sofreu no passado, você fazendo time para a galera, você sofreu com essa cobrança? Muito. E eu confesso que no começo eu sofri muito. E por sorte, eu tive seguidores
que me seguiam só por conta de Cartola, que me acolheram muito. Porque em 2018 eu fui campeã de liga, peguei segundo em outra liga, ganhei uma grana bacana. Aí em 2019, que era fazendo isso já como profissão, vamos dizer assim, que tinha a obrigação de ir bem, as primeiras rodadas eu fui muito mal. Foi meio atípico, na verdade, o ano passado, né? Por conta de frete, por conta de várias coisas. E eu sofri. E aí, por sorte, veio uma galera e me acolheu. E aí eu percebi que eu fui mal, mas teve uma galera, a galera que via minhas dicas estava indo muito bem. Falei, então beleza, é isso que importa. Se eles estão indo bem, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Que é outra coisa que eu ia falar, hashtag fica a dica. Eu faço o podcast do Santos. E esse ano a gente vai ter ali uns minutinhos para falar de Cartola. Porque mas Cartola especificamente do Santos, falando de escalação, quem vai para o jogo, quem não vai. Justamente porque eu senti a necessidade que muito setorista, tudo bem, que ano passado Sampaoli, 90% não era culpa do setorista, porque o Sampaoli deixava todo mundo louco com relação à escalação. E já o Gesualdo já não é mais assim. Então, vou pegar 5 minutinhos ali no podcast para falar dos jogadores que vão em campo, dos jogadores legais de Cartola. Então, vale a pena aí ouvir para ter informação certinha do clube. Ter diminuído o horário do mercado fechar, né? 1 hora antes, né? Eu gostei muito. Isso aí merece elogio demais, porque 2 horas, eles sempre alegaram que era porque questão de segurança. Vai que o servidor caísse, tinha que dar tempo e tal para o primeiro jogo e tal. Mas ter mudado isso para 1 hora, a gente ganhar 1 hora nas informações, legal, elogiável demais. Então, de parabéns com relação a isso. Agora um plus, aquilo que a gente fala toda rodada, a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou falar no meu primeiro vídeo de dicas, você vai falar no seu primeiro vídeo de dicas, você vai falar em todas as lives, e aí vai estar na 5ª rodada, vai ter gente ainda perguntando com toda certeza. As estratégias para escalar na primeira rodada, segunda e terceira de valorização. Que a gente fala, sabe que manda primeira, segunda, terceira e depois aí é consequência, né? Aí, tipo, não tem mais uma regra. Exatamente. Primeira rodada tem uma conta padrão ali que, tipo, dá para passar para a galera, mas tem uma margem de segurança. É o preço do jogador vezes 0,45. Porém, conforme você for crescendo o preço do jogador, vai ficando com uma margem de erro muito grande. Mas para você ter uma noção, 0,45 vezes o preço do jogador, ele tem que fazer isso para valorizar na primeira rodada. Para valorizar. Segunda rodada, você tem que pegar os caras que pontuaram demais com relação ao seu custo, ao seu valor inicial, né? E que estão com saldo positivo de cartoletas em sua carteira, na sua valorização, porque esses caras tendem a valorizar ainda assim, mesmo que pontue baixo na segunda rodada. Por quê? O preço dele ainda vai continuar baixo e a valorização está demais. Ou seja, ele corresponde acima da média pelo seu valor inicial da rodada 1. Então, ainda assim, vale colocar esses caras na rodada 2. Rodada 3 já é uma rodada de transição para o que a gente conhece aí para 38 rodadas, né? Então, você novamente tem que buscar jogadores ali, custo-benefício, aí depois 4ª, 5ª, 6ª rodada é o jogador desvalorizado e vai embora. Você acha que a gente tem que, entre aspas, esquecer o que aconteceu em 2019? O que eu quero dizer, tem muita gente que vai dizer assim, com todas essas mudanças de scouts, a pessoa vai falar assim, eu vou escalar o Tadeu, porque ele mitou ano passado, eu já sei sua resposta, mas vou dar só um exemplo. A gente tem ali uma cacetada de jogador que mitava num ano, no outro. O próprio Fred, ano passado, ferrou muita gente no começo do campeonato, depois ninguém mais, acordou e falou, não vou mais colocar. Mas não dá para levar em consideração o que aconteceu em 2019, né, Camilo? Não dá. Eu acho que cada ano, é uma história diferente. É claro que não tivemos muito tempo para observar esse ano, né? O estadual logo parou em março, meados de março, os times começando a aquecer ainda e parou tudo. Então a gente meio que tá de mãos atadas também. Vai ter gente escalando o Léo Ceno do Galo, por exemplo, por conta das mitadas dele em 2019, né? E por exatamente, a galera vai confiar. Agora nem vai ter mais. Pois é, a Arrascaeta, que voltou pós-pandemia muito mal, sendo substituído, não fazendo assistência, não fazendo gol. A galera, quando ele baixar o preço ali, o nego vai meter o Arrascaeta com força, porque a lembrança dele é 2019 imitando. Mas essa transição de um ano para outro é muito importante você observar as primeiras rodadas e se adequar a quem realmente está em boa fase, não confiar somente em 2019. Por isso também é muito importante ver os jogos, né? Quem assiste jogos, para mim, tem uma baita vantagem, sabe?
E não olhe somente números, ou, porque isso aqui é um medalhão, todo mundo fala na mídia. Você vê os jogos, você vê realmente quem aparece pro jogo, quem está finalizando, quem está pedindo bola, quem está confiante. Isso é um grande diferencial para o Cartola FC. Até a questão das substituições, né? Que agora são 5 substituições. Quem que o técnico está preferindo substituir? Esse ano aí promete, hein? Esse promete. Quem descansou, descansou, filho. Quem não descansou, esquece que não vai ser agora. Ano passado teve uma festa de lançamento, eles falaram todas as novidades, tiraram as dúvidas dos influenciadores na hora. Quem tinha dúvida levantava a mão e tal. Esse ano não deu para ter nada disso. Então, a gente vai se ajudando. Isso é muito legal da comunidade cartoleira, né? Todo mundo se ajuda. Falar assim, vai fazer com o Camilo, porque ele tem um plano de sócio. Eu tenho... Não, tá todo mundo aqui, tá todo mundo junto e todo mundo se ajuda. É isso. Obrigada, viu? Pela sua... Com filha pequena, escala 10, plano de sócios, não sei o quê, e tirou uma horinha para estar aqui com a gente. Obrigadão. Eu que agradeço o convite. Perdão aí pelo início, a internet ter travado um pouquinho. Eu acho que foi a minha, também, eu acho que melhorou bastante. Eu coloquei no 4G, ficou tudo certo. Depois, então, tá tudo em casa. Aí depois que engrenou, foi muito legal, um bate-papo muito legal. Fique à vontade para aparecer aqui quando bem entender. Vai ser uma honra, tá? Vamos acompanhar muito aí o Carol no podcast do Santos, que tem informações boas, hein? Fique ligado, pessoal. Siga a Carol aí. De olho no peixe, vai estar em todas as plataformas. Não tem Spotify, vai estar em alguma plataforma, você encontra com certeza. Show de bola, informação de qualidade. Agradeço demais o convite. Qualquer coisa é só chamar que estamos por aqui. Pode deixar. Obrigada. Um beijo, Camilo. Beijo, tchau. Tchau.